Revelado, o segredo surpreendente da empregada que o bebê milionário esposou e transformou vidas. Maria, uma mulher de 35 anos, corria contra o tempo nas luxuosas dependências da mansão da empresária Marta, enquanto seus pensamentos dançavam entre o presente e seus sonhos apagados. Cuidar da casa perfeitamente decorada e do bebê Pedro, com seu cabelinho loiro e sorriso banguela, era uma rotina que a tinha tornado invisível para o mundo. Mas, em meio a essa vida repleta de tarefas, havia uma chama que se recusava a se apagar, a paixão pela música. Um dia, enquanto folding roupas e limpando a sala, Maria ouviu o choro de Pedro. Ele estava encantado com um velho violão jogado em um canto, coberto de poeira, mas ainda carregando a magia de notas adormecidas. Em um impulso, Maria pegou o violão e começou a tocar. Os acordes suaves ecoaram pela mansão, e, de repente, o ambiente ganhou vida. Pedro riu, e, naquele momento, Maria se sentiu vista, como se sua alma estivesse sendo restaurada. Cada nota que escapava do violão era um grito de liberdade, um lembrete de que ela ainda podia sonhar. Entretanto, o brilho no olhar da empresária caiu como uma sombra sobre a cena. Marta, observando à distância, torcia o senho ao ver aquela conexão. Para ela, Maria era uma mera empregada, alguém cuja origem humilde não combinava com a vida que ela tinha construído. O pensamento de que a mulher simples poderia influenciar seu filho a deixava inquieta. Como ela pode brincar desse jeito com meu filho? Pensou, engolindo a raiva enquanto escondia sua reprovação sob um sorriso falso. Enquanto isso, em casa, a pequena Ana, de apenas 8 anos, se sentia deixada de lado. Maria passava a maior parte do tempo na mansão e, quando voltava, deixava a energia da música em seu peito, mas nada da atenção que a filha desejava. O coração de Maria pesava, dividido entre Pedro e Ana, entre suas responsabilidades e seu desejo de ser mãe. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A apresentação escolar se aproximava, e Maria decidiu compartilhar um pouco de sua arte com Pedro. Com um sorriso radiante, incentivou-o a se apresentar. O talento do menino encantou a todos, e até Marta teve que aplaudir. Mas essa vitória foi um catalisador para a ira da empresária. Furiosa, ela decidiu que aquele era o fim das aulas de música, insistindo que Maria não deveria mais se aproximar de seu filho. A sua presença é inaceitável, ela bradou, e Maria teve a sensação de que seu mundo desabava. Mas, em meio a tanta confusão, um segredo surpreendente sobre a família de Marta veio à tona, revelando uma vulnerabilidade há muito coberta. Maria percebeu que poderia fazer a diferença, mas a tensão entre as duas mulheres só aumentava. E agora, em meio a toda essa confusão, o que ela faria? A música ainda ecoaria em seu coração, ou ela teria que lutar para recuperar sua voz? Maria sentia o peso do olhar de Marta em suas costas enquanto os ecos de sua música se dissipavam. O violão, agora guardado, parecia um símbolo de tudo que estava em jogo. O fato de ter encantado Pedro com sua arte era uma vitória temporária, mas a real batalha estava apenas começando. Como ela poderia ser a responsável por um mundo que Marta queria controlar? No caminho de volta para casa, a dor da perda das aulas de música se transformou em um ardor latente dentro dela. Ana a aguardava, e ao entrar, viu a filha sentada no sofá, cercada por livros, com o semblante preocupado e os olhos marejados. Maria sentou-se ao lado dela e, antes que dissesse algo, Ana colocou um desenho em seu colo. Era uma imagem simples, mas cheia de significados, uma mãe e uma filha de mãos dadas, com notas musicais flutuando ao redor. Você ainda canta, mãe? A menina perguntou, com a voz trêmula. Sinto falta da sua música. Aquilo partiu o coração de Maria. Sinto falta também, meu amor, respondeu, com a voz embargada. Mas não posso deixar que alguém tome minha música de mim.
Aqui, naquele pequeno lar, Maria percebeu que suas obrigações não eram apenas financeiras, mas emocionais. Ali estava seu verdadeiro palco, a conexão que tinha com Ana, que exigia tão pouco e ao mesmo tempo, tudo. Ela não podia permitir que a frustração pela situação na mansão dominasse sua vida. Naquela noite, Maria decidiu que não se deixaria silenciar. Com o violão em mãos, ela começou a tocar, sentindo cada acorde vibrar na alma. Fora do mundo da mansão, a música se tornava um mantra de resistência. A melodia coava pela casa, e Ana, em um impulso, juntou-se à mãe, cantando suavemente. As duas estavam novamente unidas, como sempre deveriam estar. Mas, conforme os dias passavam, a sombra de Marta continuava a se estender sobre elas. Certa manhã, enquanto Maria organizava as roupas da mansão, a empresária a chamou com um tom cortante. Eu não quero ver você com aquele violão perto do meu filho. Marta gritou, avançando para Maria como se cada palavra fosse uma adaga. Você não entende qual é o seu lugar. O olhar de Maria ardeu com a indignação. E você não entende o que a música significa para nós? E aquilo era apenas o começo de uma batalha entre duas mulheres que queriam proteger seus mundos. Marta, com sua riqueza e status, e Maria, com seu amor e música. Nesse momento de tensão, algo inusitado aconteceu. Um funcionário da mansão, que sempre permanecia afastado, decidiu intervir. Carlos, um homem discretamente simpático, desafiou Marta. Talvez você não saiba, mas a música pode curar feridas que o dinheiro não consegue. Marta ficou em silêncio, confusa. A palavra tinha ressoado forte e Maria sentiu um sopro de esperança. Aquela frase poderia ser a ponte que faltava para se conectar ao coração de Marta. O que ela não esperava era a força que viria disso. Enquanto isso, Maria se questionava cada vez mais sobre o que estava disposta a sacrificar por sua voz. Como poderia desafiá-la sem perder tudo o que tinha? As questões se aglomeravam, e sua determinação crescia. Mas o que iria acontecer quando os segredos obscuros de Marta finalmente viessem à tona? Conseguiria Maria transformar essa rivalidade em uma chance de crescimento para ambas? Uma nova camada de emoção estava prestes a se desdobrar. Nos dias seguintes, o clima na mansão ficou tenso e eletrificado. Cada olhar entre Maria e Marta parecia uma batalha silenciosa, uma guerra que se desenrolava em segundos. Maria se esforçava para manter a calma diante da presença imponente de Marta, mas a verdade é que a empresária se tornava uma sombra cada vez mais sufocante em sua vida. O primeiro passo que Maria decidiu tomar foi reforçar seu laço com Ana. A música, embora estivesse no centro da disputa, era também a força que unia mãe e filha. Elas usavam esses momentos juntas como um refúgio, um escape do ambiente opressivo da mansão. Depois das lições de música que haviam perdido, Maria começou a criar pequenos encontros musicais em casa, onde Ana e ela se permitiam sonhar. Era ali que podiam ser livres. Uma noite, enquanto tocavam uma canção, Ana disse, Mãe, e se você fizesse um show? Um para os adultos e outro para as crianças. Maria sorriu ao imaginar o evento. Isso seria incrível, querida. Mas você acha que eu conseguiria? Ana acenou com a cabeça. Você pode fazer qualquer coisa que desejar. Essas palavras foram um impulso que Maria não poderia ignorar. Ela decidiu que poderia usar o show como uma forma de protesto, uma maneira de afirmar que sua música era um direito, e não um privilégio que Marta poderia controlar. No entanto, nesse ímpeto de coragem, surgiu uma pergunta inquietante. Como realizar um show quando Marta se opunha a qualquer forma de expressão que não a sua? No dia seguinte, Maria foi até a biblioteca da mansão, onde os livros empoeirados pareciam guardar histórias e segredos. Com os dedos perambulando pelas lombadas, se deparou com um velho álbum de fotos. Ao abrir, uma imagem em especial saltou aos seus olhos. Uma jovem Marta, sorridente, cercada pelas notas musicais que flutuavam como borboletas ao seu redor. O que tinha acontecido com essa mulher cheia de sonhos? A curiosidade brotou e Maria decidiu que precisava descobrir mais sobre o passado de Marta. Uma ideia atrevida tomou forma em sua mente. Se ela usasse as memórias de Marta como instrumento, poderia conectar suas vidas através da música. Assim, Maria começou a reunir elementos que poderiam ajudar a contar a história da empresária, a fim de transcender a rivalidade.
O passado poderia ser a chave para um futuro melhor. Enquanto Maria armava seu plano, algo inesperado aconteceu. Em um momento de distração, Pedro entrou sem avisar. Ele estava visivelmente animado e comentou sobre como a música de Maria o inspirava. Você deveria mostrar para todos aqui, mãe. Cantar na festa de gala da família seria incrível. Maria hesitou. Uma festa de gala poderia ser o palco perfeito para seu sonho, mas também seria uma armadilha. O olhar de Marta sempre cumprindo o papel de um comendador, de alguém que decidia quem brilha e quem não. Mas a ideia começou a germinar. Então, ao olhar nos olhos de Pedro, ela não só viu admiração, mas esperança. Ele parecia entender que tinha algo mais complicado acontecendo entre as duas, e isso mexeu com seu coração. Maria olhou para ele e viu uma oportunidade. Pedro, você acha que eu conseguiria fazer isso? Perguntou Maria, com um misto de temor e expectativa. Claro que sim. Você tem que mostrar ao mundo o que pode fazer. Se a sua música toca meu coração, imagina a todos os outros. Convide a Marta. Faça ela ver sua arte. Maria sentiu uma onda de determinação pulsar em seu peito. Mas uma nova dúvida pairava na sua mente. Se fosse ao extremo e Marta não aceitasse? O que aconteceria com a relação entre elas? Assim, a ideia do show ganhava força, mas também impunha um risco imenso. Ao se preparar para essa revelação, Maria sabia que tudo poderia mudar. O final dessa jornada estava cada vez mais próximo. Mas um detalhe perturbador começou a fazer eco em seu coração. Quais segredos de Marta poderiam ser revelados nessa noite? Seria a verdade libertadora ou a órbita da desilusão? Maria respirou fundo. O violão em suas mãos agora representava mais que música. Era uma arma, um símbolo de resistência e, possivelmente, transformação. Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar não só sua vida, mas a vida de Marta e de Ana também. Afinal, até onde ela iria em busca de sua verdade? Maria passava os dias planejando o show, e a cada ensaio com Ana, a coragem crescia em seu peito como uma chama acesa. A música tornou-se seu porto seguro, um espaço onde ela podia sonhar sem as correntes que a prendiam. No entanto, a presença de Marta tornava-se um eco constante em sua mente. Ela ainda poderia ser uma força apenas negativa, ou havia um fragmento de esperança ali. Certa manhã, enquanto organizava as partituras, Maria ouviu os risos de Ana e Pedro vindo do jardim. Ao olhar pela janela, viu os dois brincando sob o sol, e um sorriso involuntário se formou em seu rosto. A pureza daquele momento contagiou seu coração, e ela decidiu que aquele sentimento de alegria precisava ser compartilhado. Vamos fazer algo especial hoje! Gritou Maria, chamando os dois. Quero que vocês ajudem a escolher as músicas do show. Ana e Pedro se aproximaram com os olhos brilhando de curiosidade. Vai ser incrível, mãe! E se a gente fizesse alguns cartazes para chamar atenção naquela festa? Sugeriu Pedro empolgado. Ótima ideia! Mas precisamos de um tema. Vamos pensar em algo que represente nossa história. O que acham de Memórias e Sonhos? Maria começou a idealizar o conceito. As horas passaram voando enquanto eles riam e discutiam ideias, elaborando combinações únicas de canções que ecoavam sentimentos profundos. Entre risadas e debates sobre quais músicas deveriam ser incluídas, o passado de Marta surgiu mais uma vez em sua mente. Ela se lembrou da foto que havia encontrado e dos sonhos e paixões que aquele sorriso carregava. O que teria acontecido para que Marta deixasse sua música para trás? Com essa pergunta reverberando, Maria resolveu que precisaria enfrentar a sombra da empresária diretamente. Cereja do bolo, dia a dia ela sentia o peso do silêncio que se erguia entre elas. Era hora de quebrar essa barreira. Então, ao terminar a sessão de ensaios, Maria tomou coragem e decidiu ir até o escritório de Marta. O ambiente estava silencioso e a mescla de papelada e quadros elegantes criavam um ar tudo menos amigável. Marta, por sua vez, se encontrava absorvida em um documento, mas ao perceber a presença de Maria, ergueu o olhar, e o clima tornou-se elétrico novamente. O que você quer, Maria? Perguntou Marta, com uma mistura de desdém e curiosidade. Sei que a música é importante para você. Eu quero fazer um show na festa de gala.
E gostaria que você estivesse envolvida, como parte da equipe. A voz de Maria tremia, mas ela se manteve firme. Marta franziu a testa, analisando a filha como se fosse um enigma. E isso tem algum mérito? Acha que chegará às massas com uma simples apresentação? Você realmente tem certeza de que quererá fazer isso? A incredulidade dela a feriu, mas Maria respirou fundo. Sim. A música é meu direito e é uma forma de me expressar. Eu quero mostrar não só para você, mas para todos, que a arte existe em várias formas, e que todos podemos brilhar. Havia um brilho nos olhos de Marta que Maria não notara antes. Um leve esboço de reconhecimento, como se as antigas lembranças começassem a ecoar nas paredes daquele recinto. Mas antes que Marta pudesse responder, um barulho do lado de fora chamou sua atenção e a fez interromper o momento. Uma das empregadas, visivelmente conturbada, entrou rapidamente. A situação no jardim é urgente. Maria e Marta trocaram olhares de confusão e inquietude. Que situação poderia ser tão séria a ponto de interromper aquele momento de intensa revelação? Sem pensar duas vezes, ambas se levantaram, deixando qualquer hostilidade para trás. Algo maior estava em jogo, e a necessidade de enfrentar isso poderia ser o que uniria as duas. Enquanto caminhavam lado a lado, Maria sentia o coração acelerar. O que poderia ser tão imprevisível para trazer ambas juntas? A resposta estava a poucos passos, e ela não poderia imaginar o quão profunda seria a revelação que as aguardava. Uma nova sombra se desenhava à frente, e as certezas poderiam se desvanecer em um piscar de olhos. Quais laços poderiam ser formados em meio ao caos? Maria e Marta apressaram os passos pelo corredor, com a ansiedade crescendo a cada instante. O barulho que vinha do jardim era um misto de gritos e risadas, uma confusão que parecia maior do que um mero jogo de crianças. Quando chegaram à porta, um calor intenso tomou conta do ar ao ver a cena. Pedro, com as mãos sujas de terra, tentava acalmar Ana, que parecia assustada e ao mesmo tempo intrigada. Pedro! O que aconteceu? Perguntou Marta, já advertindo o filho com o olhar carrancudo. Mãe, a gente encontrou. A gente encontrou um passarinho machucado, respondeu ele, os olhos brilhando de emoções diversas, preocupação e entusiasmo numa mistura caótica. O quê? Um passarinho, Maria se adiantou, sua mãe instintivamente a puxando para trás. Um qualquer animal ferido poderia significar um problema, mas a expressão de Pedro e Ana deixou claro que o momento não era apenas trágico, mas também especial. Ele tá aqui! Ele tá aqui! Pedro repetia, sinalizando com a cabeça para um canto do jardim, onde uma pequena ave permanecia imóvel, seu corpo coberto de poeira e suas asas disfarçadas em penas sujas. O coração de Maria afundou ao vê-lo. Era uma visão triste, mas o que mais a impressionou foi a intensidade nas expressões das crianças. Ana se aproximou do passarinho, sua voz quase um sussurro. Ele precisa de ajuda, mamãe. Ele está tão sozinho. Diante daquela cena delicada, Maria viu que as crianças não apenas temiam a mera presença daquele ser vivo, mas tinham também um instinto de cuidado e proteção. Marta, por sua vez, observava com um olhar que misturava apreensão e algo mais, uma emoção que Maria não soube nomear. Vamos cuidar dele, mãe. Podemos salvar ele, né? Pediu Ana, com a esperança transparecendo em seus olhos dessa vez. Teremos que levá-lo ao veterinário, mas teremos cuidado, Ana. Maria já pensava nos passos seguintes, passando rapidamente as opções em sua mente. Porém, naquele momento, algo além do passarinho parecia também levar as mães e filhos para mais perto. Era como se um laço invisível começasse a se formar entre elas ali, girando em torno do simples ato de cuidar. Marta se agachou ao lado de Ana e Pedro. Nós precisamos de uma caixa para transportá-lo. Pode ser que ele tenha quebrado algo. O tom seco da mãe ecoou como um toque de fragilidade, como se, ao se importar, ela finalmente deixasse escapar um pouco da barreira que havia erguido. Maria sorriu, sentindo seu coração formar uma pontinha de esperança. Era um começo, um pequeno passo que podia indicar uma mudança. Eu vou buscar uma caixa, e a gente se organiza. Quando se afastou, notou que Marta permanecia próxima, observando as crianças com uma expressão que Maria não reconhecia.
Enquanto corria para dentro, seu cérebro estava em modo intenso, preso na ideia de que aquele momento poderia ser mais crucial do que parecia. Se até mesmo um pequeno passarinho podia ser a ponte de conexão entre elas, o que mais poderia surgir desse tipo de união? Ao retornar com a caixa, o jardim estava agitado. Poderia ser um dia comum, mas no fundo, todos sabiam que estavam prestes a experimentar algo grandioso, uma transformação que ia além do que as palavras poderiam descrever. O que começou como um momento de urgência e confusão, aos poucos se tornava um símbolo de esperança. Porém, enquanto todos se preparavam para agir, um som agudo penetrante quebrou a atmosfera de trabalho e altruísmo. Um celular tocava insistentemente de dentro da casa, um toque agoniado e urgente. Maria hesitou, a dúvida se instalando. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper aquele entendimento emergente? Desculpe, eu preciso atender isso. E sem esperar resposta, ela correu para dentro, sentindo que algo mais a aguardava. A situação no jardim poderia ser apenas um eco das mudanças que estavam por vir, mas esse toque rompeu com uma nova inquietação. O futuro era incerto e, ao mesmo tempo, começava a se desenhar diante dela. O que seriam essas revelações que iriam moldar suas vidas? Maria alcançou o telefone com o coração acelerado, sem saber exatamente o que esperar. O toque persistente ecoava pela casa, cada vez mais angustiante. Ao pegar o aparelho, ela viu que era uma chamada do número de sua irmã. O rosto dela se iluminou rapidamente. Silvia. A voz tremia um pouco. Oi, sou eu. A resposta do outro lado foi rápida, clara e carregada de preocupação. Maria, você não vai acreditar no que eu descobri. É sobre papai. Um frio percorreu a espinha de Maria. O relacionamento complicado que tinham com o pai, que sempre foi distante, não parecia programado para momentos assim. O que houve? Ele está bem. Não é isso. É sobre ele e a herança. Tem coisas que não sabemos, coisas que ele nunca contou. A voz da irmã estava acelerada. Existe um testamento que podemos, ou melhor, devemos ver. Maria sentiu uma onda de emoções conflitantes. O passado, com suas mágoas e desentendimentos, a envolveu como uma névoa densa. Silvia, isso não é hora para discutir isso. Estou com as crianças no jardim, encontramos um passarinho machucado, e você está com as crianças? Isso é maravilhoso. Mas escute, precisamos saber o que está acontecendo. O que papai realmente tem, e o que ele deixou para nós. Pode mudar tudo. Maria desviou o olhar para a janela, onde Pedro e Ana tentavam com suavidade acomodar o passarinho na caixa. A imagem era comovente, a inocência deles, um bálsamo em meio à turbulência. Mas isso não mudava o fato de que um novo fardo estava se formando nas suas costas. Silvia, eu preciso pensar. Não podemos só sair fazendo acusações sem ter certeza do que está em jogo. Mas Maria, é sério. Ele pode ter escondido até mesmo uma fortuna. E se isso te afetar? Afetar as crianças. A voz da irmã estava carregada de urgência. Maria fez uma pausa. A imagem do passarinho lutando pela sobrevivência dançava em sua mente e capturava sua atenção como um simbolismo da própria vida delas. Estariam elas, como aquele pequeno animal, presas em uma rede de incertezas que ficaram tão longas que quase parecia impossível sair. Me dá um tempo, tá bom? Vou pensar nisso. Desligou a chamada, sentindo um peso esmagador. A decisão que parecia simples agora era uma montanha. O que se tornaria da família se esse segredo se rompesse? Um grito alegre ressoou do jardim e a puxou de volta à realidade. Pedro levantou a caixa, ainda com o passarinho dentro, e olhou para a mãe, ansioso. Olha, mamãe. Ele mexeu. Ele vai ficar bom. Aquele pequeno movimento, tão frágil, trouxe um sorriso ao rosto de Maria. Foi como se o universo lhe dissesse para focar na simplicidade do presente. O que importava naquele momento era cuidar, amar e resgatar o que estava ao seu alcance. Sim, meu amor. Está tudo bem, vamos cuidar dele juntos. Mas, em seu coração, uma inquietação permanecia.
E se aquele botão que se apertou na casa hoje pudesse desatar um ponto de virada que alterasse suas vidas para sempre? Quando voltaram ao jardim, Marta já esperava por elas. Com um olhar de cumplicidade e esperança, ela foi se aproximando da caixa. O que você acha que ele precisa, Ana? Água. E calma. Ele vai ficar bem. Falou a menina com firmeza, como se já soubesse o que era necessário. A conexão entre as mães se intensificou ao ver as crianças tão unidas em um único propósito. Era um lindo ato de compaixão. Porém, enquanto todos se preparavam para cuidar do passarinho, o celular de Maria vibrava novamente. Dessa vez, a notificação era um novo texto de Silvia: não podemos deixar esse segredo morrer. Isso pode significar muito para a gente. Maria respirou fundo, dividida entre a harmonia frágil que criava ali e a tempestade que se aproximava. O futuro, naquele instante, parecia impreciso, e a única certeza era que as revelações sobre o passado poderiam mudar não apenas o que sentiam, mas as relações que estavam começando a se formar. Eu não sei se estou pronta para isso. Sussurrou para si mesma, enquanto observava os filhos, seu coração batendo mais rápido. O que é? Aguardava no próximo recebimento daquela mensagem? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, enquanto Maria tentava focar nas risadas das crianças. Pedro e Ana estavam tão envolvidos em cuidar do passarinho que, por um momento, ela conseguiu se distrair da tempestade que se formava em seu coração. Mas a vibração do celular a trouxe de volta com um sobressalto. Era Silvia novamente, um novo texto que parecia pulsar com urgência. Maria, você não entende. A herança pode salvar nossas vidas. A mensagem a atingiu como um raio. O que isso significava para as crianças? O peso daquelas palavras gerou um nó em seu estômago. Eram tantas questões, tantos sentimentos misturados. Precisava dar uma resposta, mas as palavras pareciam se esconder dentro dela. Está tudo bem, mamãe? Ana perguntou, percebendo que a mãe havia se distanciado. A pureza da dúvida da filha foi o que mais a tocou. Como poderia explicar que esse assunto a fazia sentir como se tivesse um abismo à sua frente? Sim, meu amor, só estou pensando em como vamos ajudar o passarinho, Maria respondeu, colocando um sorriso forçado. O olhar da criança, no entanto, era de preocupação. Ao invés de aliviar, a mentira apenas a afundava mais na confusão. Silvia sempre foi a mais audaciosa entre as duas. Enquanto Maria sempre buscou a tranquilidade, Silvia abraçava o caos. E agora, Maria sentia que aquele caos a puxava mais uma vez. Olhando para os filhos, ela percebeu que sua primeira lealdade deveria ser a eles, nunca um passado que a feriu. Mas e se a busca pela verdade sobre o pai pudesse, paradoxalmente, ajudá-los? Depois de um silêncio incômodo, a ideia rebelde de seguir o instinto surgiu: vou fazer isso. Vou encontrar a verdade, ela se disse em voz baixa. As crianças eram suas prioridades, e descobrir se existiam bens de valor poderia, quem sabe, trazer um conforto. Como uma ave pronta para voar, ela precisava se libertar daquela sombra. Vamos entrar e fazer algo gostoso para comer. Maria exclamou, sua voz agora mais animada. A ideia de preparar algo junto com os filhos a entusiasmou, como se já começasse a desenhar um caminho. No caminho de volta para a cozinha, o celular vibrou outra vez. Era a Silvia. Você só precisa vir aqui, eu tenho algumas pistas. Pistas? Maria murmurou, quase sem querer acreditar. Sim. Um amigo da família sabe de algo, e precisamos conversar pessoalmente. Pode ser amanhã. Um frio percorreu a espinha dela. Imaginar o que poderia ser essa pista a deixava nervosa, angustiada. Silvia, não sei se isso é uma boa ideia, e se for pior do que pensamos? Olha, não podemos garantir que vai nos trazer felicidade. Você não pode fugir disso, Maria. Isso é um pedaço do nosso passado que está formando nossa vida agora. Temos que enfrentar. As palavras da irmã ecoaram em sua mente, de repente, tudo pareceu mais claro. Enfrentar não significava apenas abrir velhas feridas, mas também a chance de um recomeço. Talvez descobrir o que o pai realmente tivesse escondido pudesse dar um novo direcionamento às suas vidas, algo que fizesse com que cada dor tivesse valido a pena.
Eu vou pensar no que você disse, respondeu Maria, finalmente se sentindo um pouco mais aliviada. Promete me ligar assim que decidir. Ela assentiu, mesmo que Silvia não estivesse ali para ver quando entraram na cozinha. O cheiro do pão quente envolveu aqueles momentos, trazendo um pequeno consolo. Mas dentro dela, a decisão pendia como uma espada. Enquanto os filhos se divertiam pela receita improvisada, uma sombra de dúvida crescia em sua mente. O que essa verdade poderia fazer com a família dela? E, mais importante, ao que estavam dispostas a abrir mão em nome dela. Por que a paz é tão complicada de encontrar? Sussurrou. As risadas das crianças tornaram-se um eco distante. A vida parecia um imã, puxando-a em direção a esse destino inexplorado que poderia mudar tudo. Ao olhar para o passarinho agora mais calmo em sua caixa, Maria se perguntou, ele também teria um passado que o seguia. E se a vida se tornasse uma corrida entre encarar esse segredo ou perdê-lo para sempre? Os pensamentos de Maria agora a levavam para um impasse. A escolha estava cada vez mais perto, mas a insegurança a paralisava. E quando Pedro a puxou pela mão, animado para ver a nova criação na cozinha, ela fez um pacto silencioso. Em um futuro não muito distante, ela teria que fazer essa escolha, e não a poderia adiar por muito mais tempo. O relógio estava correndo e a verdade estava logo ali, esperando para ser descoberta. Maria estava tão envolvida em seus pensamentos que quase não percebeu a menina com a mãozinha estendida, mostrando uma massinha colorida que havia sido esquecida sobre a mesa. Mamãe, olha o que eu fiz! Ana exclamou, os olhos brilhando de alegria. O entusiasmo da filha era contagiante, e por um momento, o peso das mensagens e das incertezas pareceu se dissipar. Que lindo, querida! Maria forçou um sorriso, sabendo que seriam essas pequenas coisas que a mantinham ancorada à realidade. As risadas de Pedro a lembravam de que, por trás da bruma de suas preocupações, havia um amor incondicional e a esperança de um futuro melhor para aqueles dois pequenos. No fundo, ela sabia que dividir suas dúvidas e angústias com as crianças não era o ideal. Elas não precisavam carregar esse peso. Vamos fazer algo divertido com a massinha. Maria disse, colocando as mãos na massa e moldando um pequeno boneco, enquanto Ana fazia o mesmo. O aroma do pão recém-assado ainda pairava no ar, unido às risadas inocentes dos filhos, que faziam suas próprias criações. Talvez, somente talvez, o calor daquela cozinha pudesse acalentar os medos que a acompanhavam fora dali. Enquanto mexia na massinha, sua mente voltava a Silvia e à possibilidade de descobrir o que o pai tinha escondido. A ideia de encontrar pistas parecia ao mesmo tempo sedutora e aterrorizante. E se todo o esforço apenas levasse a novas decepções? Pensou, moldando com um pouco mais de força o boneco. De repente, o celular vibrou outra vez, quebrando o momento. Era uma nova mensagem de Silvia, estou pensando no que você me disse. O que você acha de nos encontrarmos hoje à tarde? As palavras chamavam Maria como um canto hipnótico. Olhou para as crianças, suas faces alegres envolvendo-a em uma bolha de proteção. Vamos na hora do lanche, certo? Ela se convenceu, um pequeno pacto se formando com aquela decisão. Mas você vai, né, mamãe? Pedro perguntou, com a inocência que só as crianças possuem. O olhar dele não pedia somente uma resposta, mas também um grau de certeza que Maria ainda não tinha. Vou sim, Pedro. Mas antes, vamos comer o nosso lanche e nos divertir. As palavras foram mais para segurar a si mesma, mas quando viu o sorriso satisfeito do filho, sentiu que talvez havia tomado a decisão certa. As horas seguintes voaram, cheias de risadas e o clima leve da cozinha embalando. Porém, mesmo durante aqueles momentos de alegria, a ansiedade paralisante roía suas entranhas, fazendo com que cada segundo parecesse uma eternidade. A imagem de Silvia esperando por ela, finalmente falando sobre o passado, a acompanhava como uma sombra persistente. Quando o sol se escondeu e deixou o céu em um azul profundo, Maria respirou fundo, apesar do medo que ainda pulsava em seu peito. Estamos indo, certo? Refletiu com seus filhos enquanto se preparavam. O caminho até a casa da irmã era familiar, mas a silhueta chaqueta da noite criava um tom diferente, absorvendo tudo ao redor em um manto de escuridão. O coração de Maria batia rápido,
com medo do desconhecido que a acolhia. Ao chegar, lá estava Sílvia, ansiosa e quase elétrica em sua expressão. Maria! Você veio! Gritou, cheia de expectativa. Mas antes que pudesse responder, a voz de Sílvia a interrompeu. Precisamos falar a sós. Era o tipo de conversa que só podia levar a um território desconhecido e aterrador. Uma nova verdade se escondia sob a superfície, e Maria percebeu que, em um instante, sua vida poderia se desdobrar de maneiras que nunca havia imaginado. As palavras sufocadas pela culpa e pela dor do passado estavam prestes a emergir. E se tudo isso mudasse o que eu acho que sei sobre mim mesma? Sobre nós? Maria se perguntou enquanto sua irmã a puxava para o interior da casa, onde um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E assim, a linha entre o passado e o futuro começou a se desfocar. Maria sentiu o frio na barriga aumentar à medida que adentrava a casa da irmã. O cheiro familiar de canela e baunilha a envolveu, evocando memórias de uma infância mais leve, antes que a verdade começasse a se desdobrar em sombras. Seus olhos logo pousaram na mesa da sala, decorada com antigos porta-retratos. O sorriso sincero de seus pais, muito antes dos segredos, parecia brilhar das imagens, criando um contraste com a tensão que a cercava. Sílvia, mais uma vez, chamou sua atenção. Vamos para o meu quarto, lá temos mais privacidade, sugeriu, puxando-a pelo braço. O tom dela era uma mistura de urgência e preocupação, como se o que estivesse prestes a revelar já tivesse sido guardado tempo demais. As paredes do quarto estavam pintadas de um azul claro que Maria sempre adorou. A cama desfeita e os livros empilhados desordenadamente davam um ar de desespero e descuido. Por que você não se arruma, Sílvia? Pensou brevemente, antes que a irmã fechasse a porta atrás delas. A atmosfera mudou e o silêncio se instalou, mais pesado do que o esperado. Maria, eu tenho algo que você precisa saber, começou Sílvia. Sua voz tinha um tremor que não passava despercebido. Eu tenho guardado isso por muito tempo, mas não posso mais. As palavras saíram como um sussurro, quase como se a realidade pudesse se despedaçar ao ser pronunciada. Maria sentiu o coração começar a acelerar ainda mais. O que você está tentando me dizer? Sua voz saiu cheia de expectativa e medo. Uma parte dela queria desesperadamente ouvir, enquanto a outra tremia na possibilidade de que tudo o que conhecia pudesse estar prestes a mudar. Quando você tinha apenas 10 anos, algo aconteceu na nossa família. Sílvia hesitou, buscando as palavras certas. O pai ele tinha um segredo. Uma vida dupla. E isso nos afetou de maneiras que você não imagina. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Os pensamentos dela foram ladeira abaixo, como uma avalanche de lembranças confusas. O que você quer dizer com vida dupla? Sílvia respirou fundo, como se estivesse segurando um peso por muito tempo. Ele tinha outra família. E você, Maria, você pode ter um irmão por aí. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que antes parecia um consolo agora se transformava em um pesadelo vivo. As emoções começaram a se entrelaçar dentro de Maria. Um irmão? Ela mal conseguia processar a ideia. Seu coração apertava, enquanto lembranças da infância se misturavam com uma nova realidade que a deixava tonta. Por que você nunca me contou? Eu não sabia como e também tinha medo de que você não me acreditasse. Mas agora as coisas mudaram, e eu sinto que preciso me abrir. Marcar as coisas certas, Sílvia explicou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero na expressão da irmã refletia o tumulto em seu próprio coração. As certezas de Maria se desfaziam como areia entre os dedos. Ela pensou nas crianças, em como esse passado poderia impactar suas vidas, e a ideia a aterrorizava. O que isso significa para nós? Para eles. Sílvia se aproximou, segurando a mão de Maria, encarando-a com intensidade. Não sei, mas precisamos descobrir. Temos que encontrar esse irmão, mesmo que seja só para entender. Para garantir que nenhum segredo fique mais escondido. Conforme as palavras de Sílvia ressoavam, a mente de Maria tornou-se um turbilhão de decisões, medos e esperanças. Encontrar esse irmão misterioso poderia significar a cura de um passado ferido, mas também o risco de abrir feridas que ela havia tentado esquecer. O que nós fazemos agora? Indagou Maria, uma dúvida inquietante em seus olhos.
Começaremos a buscar informações sobre nosso pai. Não podemos deixar isso para trás, Silvia respondeu com firmeza. No fundo, Maria sabia que esse caminho poderia ser perigoso e doloroso. Talvez as respostas estejam mais perto do que pensamos, murmurou. A inquietação em seu coração se transformou em uma determinação silenciosa. Mas enquanto a noite avançava e os segredos começavam a emergir, ambos perceberam que estavam diante de uma nova jornada. Uma jornada repleta de mistérios, desafios e a possibilidade de uma família que nunca souberam que existia. Maria olhou pela janela, onde a lua brilhava intensamente, como um sinal do que estava por vir. Vamos enfrentar isso juntas, decidiu, abrindo um pouco mais seu coração para o desconhecido. Mas, em uma fração de segundo, Maria se sentiu paralisada. O que mais poderiam descobrir? O que mais estava escondido nas sombras do passado? A inquietação passou por seu corpo, e algo na sua intuição dizia que essa era apenas a ponta de um iceberg. E assim, a linha entre os segredos do passado e a esperança do futuro continuavam a se entrelaçar, enquanto um novo mistério aguardava para ser desvendado. Maria e Silvia estavam unidas por um fio invisível de segredos que agora começava a se desvendar. A revelação sobre a vida dupla do pai deixava o ar pesado, mas uma vontade crescente de descobrir a verdade as motivava. Com um novo propósito, as irmãs decidiram que iriam investigar mais a fundo. A busca por esse irmão desconhecido era um desafio que poderiam enfrentar juntas, uma chance de reconstruir o que estava quebrado. Nos dias que se seguiram, Maria concentrou-se tanto na busca por informações sobre o pai quanto em sua relação com as crianças. Ela queria garantir que Pedro e Ana soubessem o quanto eram amados, mesmo com a tempestade se formando ao seu redor. Cada tarde, Maria cantava com elas, mantendo viva a essência de sua música, um sinal de que mesmo em momentos difíceis, a arte ainda tinha o poder de unir. Silvia, por sua vez, mergulhou em pesquisas e contatos. O desespero pelas respostas tornou-se combustível. Com um laptop ao lado da cama bagunçada, as horas passavam enquanto ela tentava conectar os pontos de um passado distante. Vamos falar com pessoas do nosso passado, talvez alguém saiba de algo, Silvia sugeriu um dia, sem tirar os olhos da tela. Maria sabia que as verdades que encontrariam poderiam mudar tudo, mas se sentia estranhamente aliviada com esse novo foco. A música, agora, era um baluarte emocional que a ajudava a enfrentar os medos. O show que havia planejado ganhava uma nova perspectiva, como se fosse uma forma de reafirmar quem ela era. Este show vai ser uma celebração, não apenas da música, mas de nossa história, pensou, enquanto se preparava para o grande dia. O dia do show chegou, e a atmosfera estava eletricamente carregada. Amigos e colegas da mansão se reuniram, e até Marta estava lá, embora seu semblante mostrasse desconfiança. Maria sentiu o coração pulsar ao som do público se estabelecendo, como se todo o cuidado que teve com a música finalmente estivesse se materializando. A luz do palco iluminava não apenas seu rosto, mas a própria história que estava prestes a contar. Subindo ao palco, Maria respirou fundo, a energia vibrante de seu público preenchendo o espaço. Uma avalanche de emoção a envolveu ao começar a tocar as primeiras notas do violão. Ao olhar para o rosto das crianças na plateia, um sorriso percorreu seus lábios. Pedro e Ana a observavam com olhos brilhantes, e aquilo acendeu uma chama de coragem em seu coração. As músicas que escolheu não eram apenas composições aleatórias. Elas narravam sua vida, suas lutas, suas esperanças. Cada acorde era um pedaço de sua alma sendo exposto, um grito de liberdade. Marta, ao fundo, assistia, e Maria percebeu que algo havia mudado. O olhar da empresária tinha um novo brilho, quase como se, por um momento, ela entendesse o que a música realmente significa. No final da apresentação, a plateia estava em pé, aplaudindo com fervor. Maria sentiu lágrimas escorrendo pelas bochechas. Era um momento de pura libertação, uma aprovação que transcendeu qualquer barreira que Marta pudesse ter imposto. Eu sou mais do que os outros pensam de mim, murmurou para si mesma. Com o calor do aplauso ainda ressoando em seus ouvidos, Maria desceu do palco e foi recebida por Pedro e Ana. Você foi incrível, mamãe! Gritou Pedro, seus olhos brilhando. Ana a abraçou com força, inundando-a com um carinho que disse mais do que palavras. Em um instante, tudo parecia perfeito. Porém, enquanto celebravam,
Silvia se aproximou cheia de uma ansiedade palpável. Maria, eu encontrei alguma informação sobre nosso pai. Precisamos conversar. O coração de Maria apertou. Um momento de alegria também significava o peso da responsabilidade. Era hora de enfrentar o que vinham evitando. A música ainda ecoando em sua mente, Maria segurou as mãos das crianças e a de Silvia, levando-as para o lado. Antes de tudo, prometo que vamos juntos descobrir o que há por trás disso, disse Maria, a determinação brilhando em seu olhar. Se tivermos um irmão, precisamos acolhê-lo. As palavras saíram com a certeza de que a família, mesmo com suas complexidades, passava pelas conexões que afirmavam seu amor. A fronteira entre o passado e o presente estava prestes a se desfazer completamente, e como seu violão a guiou até aquele palco, a música as guiaria para enfrentar novos desafios. Que o amor e a coragem as acompanhassem em cada passo, como um tributo poderoso ao que poderiam descobrir. E assim, com um coração cheio de coragem e uma voz firme, Maria deixou o passado e o futuro se entrelaçarem, preparada para acolher o que o amanhã reservava. Era hora de viajar, não apenas pelas memórias, mas também pelas possibilidades de um novo começo. O futuro estava vivo, pulsando, vibrante como a música que nunca deixaria de tocar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar esse algoritmo que ajuda a espalhar mais histórias como essa. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.